Voltamos agora com essa conexão direto com Moçambique, isso mesmo, Flipostos Internacional, como todos os anos, e nessa comunhão maravilhosa da nossa língua portuguesa. Então vamos lá, para a mesa Moçambique está aqui, literatura, artes, referências, origem e história, a cultura que nos une, com importantes autores moçambicanos, entre eles Adelino Timóteo, Lica Sebastião, e também com a mediação de Dani Vampiri. A gente está no aguardo de outros autores aí, por causa de problemas com a nossa conexão, que são Kalane da Silva e também a Virgília Ferrão, mas quem sabe eles vão entrar e também bater esse papo. O Dani, muito boa tarde para você, boa noite aí já em Moçambique, né? E Sim. Agora é com você essa mesa, viu? Fique super à vontade, bata esse papo, porque a gente vai estar aqui conferindo tudo. Muito obrigada a você, aos autores moçambicanos e a todo o país de Moçambique por compartilhar com a gente do amor pela literatura. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos, boa tarde, Brasil, boa tarde, Poços de Calda. Aqui é Dani Wambire, escritor de Moçambique, baseado na Beira. Então, eu vou fazer a mediação desta mesa com o tema literatura, artes, referências, origem e história, a cultura que nos une. E nesta mesa vão fazer parte os escritores Adelino Timóteo, que é o escritor radicado aqui na Beira, ou natural da Beira, tem a escritora Virgília Ferrão, e a escritora Lica Sebastião, e a qualquer momento abordamos também pela entrada do escritor Kalane da Silva. A todos sejam bem-vindos a esta mesa. Então, vamos começar nesta... Não sei se conseguem me ouvir todos. Ouvimos perfeitamente. Obrigada, Dani. Obrigado. Então, eu vou começar essa mesa lendo as biografias dos nossos autores aqui presentes. Vou começar pelo escritor Adelino Timóteo, que nasceu a 3 de fevereiro de 1970, na Beira, isso em Moçambique, naturalmente. É formado na área de docência em língua portuguesa, mas não exerceu a profissão. Ingressou, desculpe, está aqui uma criança a atrapalhar-me, ingressou no jornalismo em 1994 na cidade da Beira e exerceu esse jornalismo no Diário de Moçambique e mais tarde tornou-se correspondente do semanário Savana da mesma cidade. É licenciado em Direito e exerce a função de jornalista no semanário Canal de Moçambique e também a partir da cidade da Beira, naturalmente. Além disso, é artista plástico, realizou várias exposições individuais de artes em Moçambique e no estrangeiro. Adelino Timóteo tem uma nota curiosa, hoje estamos a mediar essa mesa, acaba de lançar o seu mais recente livro, O Feiticeiro Branco, que foi há pouco tempo, por volta das 3 horas da tarde, em Moçambique. Vou a seguir ler a biografia de Lica Sebastião, que nasceu em Maputo em 1963, fez todo o seu percurso estudantil na cidade de Maputo, formou-se como professora de português para a 7ª, 8ª e 9ª classes na Faculdade de Educação, Universidade Eduardo Mondlane, em 1983. Obteve o grau de licenciatura em ensino de português como língua segunda em 1994, no então Instituto Superior Pedagógico, isto em Maputo. Lecionou em várias escolas públicas na cidade de Maputo. Atualmente é professora numa instituição privada. Concilia a docência com a escrita literária e as artes plásticas. Publicou 4 livros de poesia, nomeadamente Poemas sem Véu, Ciclos da Minha Alma, Terra, Vento e Fogo, O Avesso das Palavras. Realizou 6 exposições individuais na cidade de Maputo e participou em algumas coletivas. É membro do Núcleo de Arte e da Associação dos Escritores de Moçambique. Por fim, vou apresentar a nossa amiga, a escritora Virgília Leonilde Tembo Ferrão, que nasceu a 3 de outubro de 1986, na cidade de Maputo, isto em Moçambique, naturalmente. Em 2005, estreia com o lançamento da obra literária O Romeu e Xingondo e a Juliette Machangani, sob a chancela da imprensa universitária da UIM, Universidade de Eduardo Mondlane,
Em setembro de 2008, graduou-se no curso de Direito no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Em 2011, parte para Melbourne, Austrália, para fazer o seu mestrado em Ambiente. A sua segunda obra, intitulada O Inspetor de Shinzimila, foi publicada em 2016 por uma editora brasileira de nome Selo Jovem. Atualmente trabalha para a Total Moçambique, Área 1, como consultora jurídica e é administradora do blog diário de Kawi, não sei se pronunciei bem. Foi galardoada com o Prêmio Literário desde novembro em 2019. Então, estas são as notas biográficas dos nossos autores e passo a seguir a fazer uma pergunta que vai ser uma pergunta para todos. Vou começar pela escritora Lica Sebastião, que tem livros publicados pela editora Capulana no Brasil. Gostava de saber como tem sido, ou quais são as suas referências, como tem sido o contato com a literatura brasileira, quais são as suas referências, como entrou em contato. Fala-nos um pouco dessa experiência com a literatura brasileira, que naturalmente agora que tem um livro publicado lá. Assim. Bom, não é muita, não tenho muita ligação, nem tenho muita leitura tanto do texto, da escrita brasileira. Como professora, eu conheço a literatura brasileira porque houve uma altura em que ela fazia parte dos programas de português. Mas não tenho muito contato com a literatura brasileira. Eu tenho um livro apenas, não é, publicado pela Capulana, e mesmo o contato com a editora não é muito, não é regular, não muito. Tá bem. E da experiência desse primeiro livro que é publicado pela Capulana no Brasil, embora não tenha tido contato regular com a editora, naturalmente, tem tido reação do público brasileiro em relação à sua literatura, este livro publicado em concreto, tem recebido comentários, leituras deste livro do lado do Brasil? Indo ao Google, a pessoa percebe que o livro foi lido, que está a ser vendido e que é lido e que é recomendado. Eu apercebi-me disso. Uma moçambicana fez um trabalho sobre a escrita feminina, qualquer coisa assim, e refere o livro. Uma outra escritora recomenda o livro, mas não sei muito sobre como este livro terá sido recebido. Se calhar o momento mais importante deve ter sido em 2016, quando a editora colocou o livro no Prêmio Oceanos. Este deve ter sido um momento em que o livro se evidenciou um pouco mais. Exato. A mesma experiência que tem a escritora Lica Sebastião é a mesma experiência que se pode ter do escritor Adelino, que publica também no Brasil, pela mesma editora. E antes de falar dessa experiência de publicação pela editora Capulana, naturalmente, ou pelas primeiras publicações no Brasil, gostava que nos comentasse um pouco da sua relação, dos primeiros contatos com a literatura brasileira, como lhe chegaram os primeiros livros. A história, quero que nos conte a história desse contato, como é que é feito esse contato com a literatura brasileira, Adelino. Para mim, a relação com a literatura brasileira foi mágica. O primeiro poema que eu li de um escritor brasileiro foi do Gonçalves, Egito Gonçalves, que é Canção do Exílio. Aquele poema que diz: na minha terra tem um pássaro chamado sabiá, uma coisa assim.
este poema era muito giro pela entoação e pela musicalidade. E desde que eu li este poema, eu disse cá comigo, afinal, se escrever um poema tem este som, esta musicalidade, então escrever é uma coisa muito bela. Por que eu não escrevo também? Depois foram os poemas do Drummond de Andrade. Aquele poema que diz: no meio do caminho tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Marcou-me bastante. É um poema que me parecia ingênuo, mas com uma profundidade muito grande. E as biografias do Drummond de Andrade, quando ele morre, eu lembro, ele era muito novo, e dizia que ele era um poeta que viveu como poeta. Então eu a dizer cá comigo, eu também quero ser um poeta e viver como um poeta. Depois Jorge Amado. Eu li Jorge Amado, li imenso Jorge Amado. O primeiro livro dele, Jubiabá, depois o Gabriela Cravo e Canela, Capitães da Areia. Andei muito ali Alô? no Jorge Amado. Adelino? E também, sim, desculpa. Não percebi, Dani. Alô? Alô, Dani? Disse-me alguma coisa? Danito? Dá um ouvir. Então, eu dizia que a escrita brasileira me marcou desta forma. Jorge Amado e mais tarde o Machado de Assis, Dom Casmurro, memórias póstumas de Brás Cubas. Muita coisa sobre o Brasil, muita coisa que esse espaço... Adelino? Alô? 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 Não consegue ouvir-me? Alô? Danito? Acho que há um problema de comunicação, não é? Não consegue ouvir? Acho que ele caiu da linha. Olá, Adelino, olá, Lica, olá, Virgília, olá a todos do Flipostos. O Dani teve alguns problemas técnicos, podem continuar a conversa. Mas eu consigo ver, eu consigo ver a Virgília, eu consigo ver a Lica. Sim, então, Adelino, pode continuar, por favor, pode continuar. Tem uma mensagem que diz que o Adelino pode continuar. Bom, isso. Eu dizia, li o Assis, Machado de Assis, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, deste autor, um belo livro. Também li o Dom Casmurro, deste mesmo autor, que são livros belíssimos, com uma magia que me prendeu e me chamou a atenção, e também deu uma noção da grandeza que a literatura brasileira representa no concerto dos países de língua portuguesa. Basicamente é isso, Daniel. Okay. Obrigado. E fazendo a ponte, publicou no Brasil o seu livro Na Aldeia dos Crocodilos, que faz parte da coleção Contos de Moçambique, e ainda há pouco também, acho que no ano passado, publicou um romance pela editora Capulana. Qual é a experiência que teve? Quais são os primeiros sinais ou retroalimentação dessa publicação, pelo menos dessas duas obras, no mercado brasileiro? Bom, uma das coisas que me chamou a atenção foi a publicação de Na Aldeia dos Crocodilos no Brasil.
O livro saiu e, passado um ano, foi considerado um dos livros altamente recomendados no Brasil. E para quem não está habituado, mesmo no seu país, a ser altamente recomendável, essa referência que o Brasil fez a este livro também mostrou que o legado dessa escrita, do que eu tenho vindo a fazer, tem algum mérito daquilo que eu vivi do Brasil. Então, a recepção do livro no Brasil e por aquilo que o Brasil representa no conceito das letras do CPLP, fez, fez com que eu tivesse, de facto, este comprometimento de escrever e voltar a publicar mais livros no Brasil. Então, passei a seguir com o livro Cemitério dos Pássaros, que é um livro que saiu apenas no Brasil, ainda não saiu em Moçambique nem em Portugal. Então, agora com um novo livro, que é o Feiticeiro Branco, eu creio que vai sair no Brasil. Basicamente isto, dando uma dica. Obrigado, Adelino. Vou passar a palavra para a escritora Virgília Ferrão. A Virgília Ferrão faz parte dessa nova geração de escritores moçambicanos. Está com 2 livros publicados, um deles no Brasil, que é o Inspetor de Shinzi Mila, não sei se pronuncio bem. E há uma nota curiosa, há uma geração de escritores moçambicanos que, de forma arrojada, vão conquistando o mercado brasileiro. No passado, muitos dos escritores moçambicanos que chegavam ao Brasil era por via de Portugal, mas já há escritores hoje, mais novos em Moçambique, que atravessam o Oceano Atlântico e publicam muito facilmente no mercado brasileiro. Então, queria ouvir de Virgília os primeiros contactos com a literatura brasileira, o seu segundo livro publicado no Brasil, como é que chegou e como é que avalia os primeiros momentos deste seu livro que é publicado no Brasil. Olá, Dani. Boa tarde, boa noite a todos mais uma vez. Antes de ir à questão, quero aproveitar e agradecer o convite que foi feito pela Feira de Filipossos e também dizer que sinto-me privilegiada de estar nessa mesa com o Adelino Timóteo e a Lica Sebastião. Não os conheço pessoalmente, mas aprecio o vosso trabalho. E, Adelino, parabéns pelo lançamento da obra hoje. E acho que também está a comemorar uma carreira de 20 anos, se não estou em erro, então é um duplo parabéns. Assim, indo agora à questão do primeiro contacto com a literatura brasileira, eu diria que foi mais no início, ao desenvolver, começou, né? Ao desenvolver o gosto pela leitura. Então, havia esses livros, digamos, clássicos, de autores clássicos, que na altura existiam nas bibliotecas, e o Adelino mencionou o Jorge Amado. Eu acho que comecei também mesmo por autores como ele, com o Jorge Amado. O Jubiabá foi um dos primeiros livros que li, O Mar Morto. Li também Machado de Assis. Mais tarde fui conhecendo outros autores, como a Clarice Lispector, que também gosto muito, e o Ignácio Loyola Brandão. Acho que são esses autores que eu consigo recordar-me agora de conhecer um pouco a sua literatura. Mas com o passar do tempo, e principalmente com essa oportunidade que tive de publicar o livro no Brasil, fui conhecendo também novos autores que estão a aparecer no Brasil. Alguns autores desta editora com quem tenho trabalhado e outros de outras editoras que fui conhecendo um pouco da experiência deles. Um deles é o Eduardo, eu não sei como é que se pronuncia o apelido dele, mas acho que é Eduardo Spohr. Ele é muito conhecido por causa da literatura fantástica que ele tem criado. Então, fui conhecendo esses autores e os autores que têm trabalhado com esta editora, a Selo Jovem. E a experiência de publicar
no Brasil foi boa. De facto, decidi aventurar-me e ver como é que era a recepção em outros países como Portugal e Brasil. E, de facto, apareceram algumas propostas no Brasil. Lembro que na altura foram 2 editoras que fizeram a proposta e felizmente correu muito bem. Tenho recebido um bom feedback e de vez em quando até vem aparecendo resenhas com opiniões do livro, O Inspetor de Shinzimila, feitas por alguns leitores do Brasil, e isso é recompensante. Tenho achado interessante a experiência. Obrigado. Vou passar a palavra a Lica. Lica, a semelhança de Adelino Timóteo, é a escritora, a poetisa, que naturalmente produz a sua poesia, mas ao mesmo tempo dedica-se às artes plásticas. Então, por essa razão, vai cruzando 2 artes. Queremos perceber até que ponto uma arte empresta a outra experiência, até que ponto a poesia que você produz tem influência das artes plásticas ou vice-versa. Podia comentar um pouco esse trabalho simultâneo que faz das 2 artes? São 2 áreas distintas, né? Mas têm em comum o facto de as 2 requererem criação. A poesia tem uma exigência mais pontual. Em determinado momento, por alguma circunstância, por uma palavra, por uma emoção, eu escrevo poesia. Agora, as artes plásticas pedem um trabalho mais prolongado, que se vai construindo aos poucos. Pelo menos é assim que eu trabalho. Não trabalho uma obra de imediato. Não faço uma obra num só dia. Vou construindo, às vezes 2 ao mesmo tempo, mas vou construindo. Houve uma altura em que a poesia se cruzou na minha pintura. Eu já fiz registros poéticos dentro de uma tela, por exemplo. Mas penso que uma atividade puxa a outra. Costuma haver uma coincidência. Nos períodos de mais produtividade nas artes plásticas, pode acontecer também existir uma motivação também para a escrita literária. Mas não é sempre assim. Exato. Adelino tinha caído a linha por uns minutos. Estive a fazer uma pergunta, disse que a semelhança da Lica Sebastião, o Adelino também é artista plástico e é escritor, é jornalista naturalmente, mas eu queria fazer o cruzamento ou o diálogo que essas 2 expressões artísticas que você exerce em simultâneo, lá no fundo no fundo conseguimos ver uma obra, assim como também no fundo da parede da Lica vemos também uma obra. Então, eu queria que combinasse até que ponto essas 2 artes combinam ou se influenciam na sua arte. Adelino? Adelino, podia ligar o seu microfone? Está desligado o seu microfone? Adelino, o seu microfone está desligado. Sim. Pode voltar a ligar, agora está desligado? Exato, pode falar. Sim, sim. Dizia que a minha pintura é uma evocação à mulher. A minha poesia também é uma evocação à mulher. Nunca ninguém me tinha colocado essa questão. Se existe um vaso comunicante
entre a poesia e a pintura. Eu penso que pintar é escrever com tintas. E escrever é pintar com palavras. Esses dois atos têm a sua manifestação na expressão da beleza. O escrever e pintar é algo comum, ainda que o exercício de pintura ou de escrita seja diferente. Então, eu não vejo limite nenhum numa outra coisa. Eu começo a pintar, mas posso acabar numa tela. É como se fosse um eco que parte de um texto poético e termina numa tela onde se dá, digamos, aquela fase que é o êxtase, o momento culme, o momento marcante daquilo que eu estou a fazer e que me faz sentir realizado, entanto como poeta ou artista plástico. Eu não sei se respondi à questão da Moambílio. Posso acrescentar, né? Adelino. Sim, pode. Vai ser difícil dar uma resposta satisfatória, porque nós não planejamos, não programamos. Nós não acordamos e dizemos assim, eu hoje vou pintar tantas horas, depois vai-me apetecer escrever poesia. É uma coisa que simplesmente acontece. Então é difícil encontrar dar uma resposta satisfatória de como esse processo acontece, porque é tudo, às vezes, é um bocado inesperado, como isso vai acontecer. Para mim, nada do que eu pinto ou escrevo resulta de um processo de um caos, não é? Eu pinto ou escrevo por etapas. Há uma fase que eu digo, olha, eu agora vou escrever. Posso levar anos apenas a escrever. Chega uma fase que eu digo, olha, agora vou pintar. E esse for pintura. É noite e dia pintura. Então, quando eu estou carente, digamos assim, de alma, porque a pintura tem cá uma alma, tem cá uma luz pelas cores, pelo seu universo. Quando estou carente desses elementos, eu vou pintar. Mas quando estou bem comigo, no que diz respeito à minha escrita, sim, quando estou com os meus deuses da escrita, as minhas musas da poesia, eu refugio-me na poesia, inteiramente na poesia. Eu refugio-me nos versos. Não sei se respondi, Dano. Não sei se terei respondido, Dano. Olá, Adelino, Lica, Virgília. O Dani teve problemas técnicos novamente. Nós podemos continuar a conversa, tá? Alô, Dani. Não sei se terei respondido. Sim, a Helena estava a dizer que o Dani teve problemas, mas se calhar volta a entrar, que podemos continuar. Só uma curiosidade, pelo que eu percebi, então, pelo menos há dois processos distintos, tanto para o Adelino como para a Lica. A Lica, talvez, não sei, trabalha mais com a espontaneidade ou esse processo de caos, da criação, que vem de forma espontânea, enquanto que o Adelino tem mais ou menos um esquema e um tempo para os dois trabalhos, não é? Quando é para a literatura, foca-se na produção dos textos, e quando é para a pintura, então dedica-se só à pintura. São dois formatos diferentes, né, de trabalhar, pelo que percebi. É verdade, é verdade.
É verdade. É verdade. Mas isso não é sempre assim. Ao longo do tempo, isso pode mudar. Depende muito de como nós estamos e do tempo de que dispomos. Porque não se fazem artes plásticas Eu sem devo dizer, dispor do tempo. eu devo dizer o seguinte, eu viajo bastante, por exemplo, e há dois lugares onde me sinto bem para pintar. É na Beira ou quando estou, por exemplo, na Espanha. E se não estou na Beira ou não estou na Espanha, se, por exemplo, a um outro país, ou sei lá, no Zimbábue, eu não vou pintar. Então, o pintar tem muito a ver com o sentir-me devidamente instalado. Se eu estiver devidamente instalado, com as minhas telas, as minhas tintas, eu vou pintar. Tem muito a ver com isto, com a disposição do espaço. Se estou fora do meu espaço, eu sinto como se fosse o peixe, não é? Fora d'água. Basicamente isso. Eu não quero contrariar a Lica, não quero negar o que ela diz, não é? Mas penso que varia de pessoa para pessoa, de artista para artista, essa disposição de fazer arte e pintar. Eu vou ainda acrescentar que dentro desse estado de alma, eu sou capaz de pintar a partir das 17 horas num dia e começar a pintar até 3, 4 horas da manhã e dormir, acordar às 17 horas e depois voltar a pintar até outro dia. Então, é um processo para mim ardiloso e que exige uma total abstração e dentro de um espaço em que eu me sinta totalmente livre. Agora, se estou em casa de alguém, Maputo, por exemplo, esta minha forma de ser e de exercer a pintura pode chocar, porque pode ser que as pessoas não querem uma luz acesa às 1 ou 2 horas da manhã, mas eu ando como um fantasma dentro da casa. Posso ir às 0 horas à casa de banho e depois posso acender uma luz e provavelmente ler uma passagem de um texto e às vezes pegar num livro de um Clint, ou do Cezanne, ou de Oscar Kokoschka, apreciar umas pinturas que leva à exaustão, a viajar mais. Então, é isso que acontece comigo. É um processo muito, muito, muito pessoal, não é? E eu até estou a revelar um pouco da minha idade. É algo que as pessoas não conhecem de mim. Como é que eu vivo quando pinto, como eu me comporto quando pinto. Às vezes, por que digo a Beira? A Beira, gosto de pintar quando estou na Beira porque é uma cidade pequena. Durante o dia eu posso ir à praia e às 17 horas sair da praia e pintar. Então tem essas situações. Quando vou à praia vou apanhar conchas e tal, e não sei o quê. E com as conchas estou como se fossem com os meus deuses, as minhas deusas. E por ali fora. Basicamente isso. Ok, acho que o Dan deve voltar a qualquer momento, mas enquanto esperamos, ele estava aqui há pouco, voltou a sair. Enquanto esperamos, não sei se posso aproveitar a matar uma outra curiosidade, já que estamos a falar da literatura e a cultura que nos une, sobre este ponto da cultura que nos une, e sendo que ambos, ou todos nós, temos experiência em publicar no Brasil. Quando estão a escrever e a criar a literatura, tanto na prosa como na poesia, o que é que vos inspira e
E ao inspirarem-se, será que consideram, sei que consideram vários aspectos da nossa cultura, mas também pensam nesta questão transnacional e vão buscar também aspectos de outras culturas, como a cultura brasileira ou outras culturas, para inserirem na produção dos vossos textos? Será que acontece isso? Não sei qual é a ordem de resposta. Talvez comece a Lica, não é? Pode ser. A Lica ou posso... Lica. Os elementos culturais, sociais, introduzem-se na minha escrita, depende daquilo que eu quero retratar. Mas esses elementos já aparecem. Por exemplo, se está neste momento há um fenómeno qualquer sobre as alterações climáticas. E é uma coisa que ocorre, por exemplo, no Brasil. Pode inspirar-me a escrever. Essa situação pode aparecer num poema meu, sem que eu refira Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou qualquer coisa assim. Mas posso referir o fenômeno em si. Mas o que está à minha volta é sempre mais forte. O que eu vejo, o que eu sinto, como eu interpreto aquilo que se passa à minha volta é sempre mais forte. Agora, Virgília, há um problema do que as pessoas entendem sobre o que é cultura. Há quem ache que é preciso que apareçam elementos de uma determinada língua moçambicana. Mas, se a pessoa não tem contato com essa língua, tem contato com o português de Moçambique, a marca cultural é esse português de Moçambique. Não se pode dizer que não haja nada daqui, da nossa terra, porque é português. Por exemplo, eu às vezes tenho esse problema da identidade. Às vezes as pessoas percebem que a identidade de um moçambicano ou de uma moçambicana tem de ser as coisas do campo ou do nosso... E não é. Se a pessoa cresceu num subúrbio, eu vivo entre a cidade e o subúrbio. Então, os meus elementos são deste domínio aqui, cultural e social. Não sei se fui além do que me perguntou, mas sim, esses elementos aparecem. Está à nossa volta e o que nós observamos de fora também. Quando vemos um noticiário, quando lemos alguma coisa, esses elementos acabam por aparecer. Eu penso que a questão da transnacionalidade, porque é um dos fatores que eu muito investiguei e tentei perceber e pude encontrar respostas lendo um livro que é Estrutura da Linguagem Poética e outras metodologias e técnicas literárias. São livros que me acompanharam bastante, fase muito crua no percurso. A transnacionalidade traz consigo uma metáfora. Para mim, eu trabalho a transnacionalidade no sentido de obter um certo estranhamento que possa tornar o meu texto algo fantasioso. Eu posso falar, por exemplo, na viagem à Grécia, de alguns locais, de algumas ilhas gregas, onde nunca estive, apenas porque os seus nomes me soam muito belos e a partir deste momento se tornam metáfora para configurar na minha escrita. Da mesma forma que posso me referir ao cravo ou à canela dentro da minha poética ou dentro do meu texto, para ressaltar uma perspectiva de entrosamento de culturas, de povo, por aí fora.
Então, se o Brasil tem uma influência na minha escrita, eu diria que sim, tem muita influência, na medida em que, primeiro, o realismo brasileiro, o realismo brasileiro tem uma relação muito grande com esta zona aqui da Zambésia, sobre o qual eu tenho trabalhado. Por exemplo, o Senhor e as Jonas relacionam-se também as grandes sinhás, não é? Sinhás, não é? Não sei como dizer ou pronunciar. As mulheres brasileiras que eram ricas ou eram da aristocracia e tinham escravos. A Zambésia viveu isso, o Brasil viveu isso. E tenho conhecimento de que, quando foi da independência do Brasil, 2 anos depois, a cidade de Quilimane pediu ou requereu a Portugal a sua anexação ao Brasil. Então, hoje, por exemplo, Quilimane é chamado Pequeno Brasil. E para muita gente em Brasil, isso passa despercebido, mas aqui em Moçambique é comum as pessoas virem a Quilimane como Pequeno Brasil. O Brasil está presente em Moçambique através de não só essa influência do passado, mas porque durante muitos anos, ao longo da história, muitos africanos partiram da Zambésia, desta área, para o Brasil. E eu acho que foram eles que levaram, por exemplo, aquela forma de cozinhar, o coco, olho, por exemplo, falam de dendê, coisa assim. Então, são elementos de África que foram parar ao Brasil, mas também há elementos do Brasil que vieram à África, como o tal carnaval. E as novelas que hoje muita gente vê e muitas vezes se referem na pronúncia, no sotaque, e mesmo assim também há uma certa vivência que tentam rebuscar sobre o Brasil lindo, o Brasil belo, que é a fantasia das novelas. Basicamente é isso. Eu escrevi alguns livros, alguns romances, por exemplo, O Cemitério dos Pássaros, e eu vi certamente influenciado por esse universo do Brasil, do Jorge Amado, também pelo universo do Brasil, do Machado de Assis. Então, o Brasil está presente de forma muito forte na minha escrita, nesses termos. Sim. Era isso que eu tinha a dizer. Sim, desculpe, fiquei sem conexão por algum tempo, mas queria aproveitar a deixa. No início da intervenção do Adelino, esteve a comentar um pouco sobre as artes plásticas, que pinta a mulher, dedica a mulher, parte dos seus quadros. Já me pronunciei a respeito desse tema e devolvo a palavra à Virgília. Sim, eu queria ir para lá. A Virgília Ferrão escreve, queria falar um pouco da escrita do mercado literário, que ainda é muito dominado pelo homem. O mercado literário moçambicano é essencialmente masculino. Queria fazer 2 perguntas. A primeira tem que ver como é que é caminhar, fazer a literatura nesse mercado machista, entre aspas. E depois o Virgília escreve um livro, o seu primeiro livro, que, vamos lá, pode ser uma espécie de paródia. O Romeu é Xingondo e a Julieta é Machangani. O Xingondo é como, só para os leitores brasileiros que não sabem, Xingondo é como é o estereótipo para designar as pessoas que são do centro e norte de Moçambique. Alô? Centro e norte de Moçambique. E neste livro constrói esse romance de
de etnias ou de grupos que se rivalizam, entre aspas, pelo menos nos ensinaram que eram rivais. Então, queria que discorresse a volta desses dois aspectos. Primeiro, como fazer literatura neste mercado dominado por homens. E segundo, comentar um pouco até que ponto a temática que desenvolve no seu livro não é esta luta de quebrar alguns estereótipos, algumas marcas negativas da nossa sociedade. Virgília? Desculpa, estou aqui, estava em mudo. Sim, de facto, é um pouco complicado ainda nesta fase, temos desafios em Moçambique no que se refere à posição da mulher na literatura, mas é um espaço que creio que está a ser conquistado aos poucos, e há grandes nomes de referência na área da literatura, nomes femininos, como da Paulina Chiziane, Sônia Sultuana, Lica Sebastião, que está aqui. E depois também começam a aparecer novas escritoras, e estou com medo de ir mencionando nomes para ir deixando e correr o risco de deixar alguns de fora, mas já começa a haver algum engajamento das mulheres. E se calhar o que é preciso mais para contornar este problema que temos na nossa sociedade é mais mesmo na área de educação. Acho que é preciso investir na área de educação, e essa é a chave para nós, como mulheres, podermos nos libertar. Começa tudo pela educação e perceber também que temos outros papéis e podemos ser mais do que aquilo que designam como os papéis sociais que a mulher tem, principalmente numa sociedade como Moçambique. Mas eu noto que há muito trabalho que já está a ser feito pelas mulheres na escrita, na área literária. Com relação à outra pergunta sobre a temática... Essas mazelas se refletem na sua literatura, nem por isso? Também um pouco. Uma das protagonistas é uma história, é uma novela, é prosa, e é uma protagonista e um protagonista nesse caso, mas nas minhas histórias em geral gosto de ter protagonistas também, não só homens nos papéis principais. E acho que o Dani acabou respondendo um pouco a questão, de facto, ao trazer essa história que é inspirada no clássico de Shakespeare. Queria, de facto, trazer uma provocação para o público, de forma que possamos refletir sobre essas diferenças que supostamente existem, quando se calhar estamos unidos pela cultura, apesar de haver diferentes etnias, pelas religiões. É a mesma forma de provocação e fazer refletir um pouco sobre isso. Sim. Queria estender a mesma pergunta à escritora Lica. Sente-se acossada? Como é fazer a literatura como mulher? Há espaço que viu perder? Não percebi. Por uma questão? Não percebi? Estou com Lica agora. Sim. Perguntava eu. Acossada, perseguida. Acossada. Sim, esta é a palavra que... É uma palavra um bocadinho forte, né? Sim. Há uma semana também houve uma sessão destas e fizeram uma pergunta parecida. E eu respondi de uma maneira muito simples. Tudo que a mulher queira fazer, ou quase tudo, é um desafio, sempre. Então, se ela se quer afirmar, ela tem de tocar nas questões que a afetam a ela pessoalmente e às mulheres no geral. Talvez responder assim.
Agora, as tais manifestações são subtis, ninguém vai dizer na minha cara, olha, Lica, os teus textos, isto e aquilo. São manifestações muito subtis e que é preciso ter coragem de apontar. E isso até nem é uma coisa que vem do masculino para o feminino. Às vezes as mulheres também não valorizam o trabalho de outras mulheres também, não se percebe muito bem porquê. Mas é uma questão que se calhar merece uma discussão num fórum à parte, mas que existe, existe. E quem está na literatura, quem está no cinema, quem está na fotografia, quem está nas artes plásticas, sendo mulher, é porque quer mesmo ali estar e é porque luta e é porque vai em frente. De outra maneira, não é possível. Tá certo. Essa Oi, sim. Como é que nós podíamos ter escritores ou escritoras moçambicanas que escrevam, produzam boa literatura, mas que não são conhecidas no Brasil. E esta mesa visa justamente dar visibilidade a esses escritores ou a essas escritoras. Para fechar, estamos a caminhar mesmo para a reta final do nosso programa, aqui da nossa mesa. Era perguntar como é que gostavam que o mercado brasileiro ou os leitores brasileiros olhassem para a literatura moçambicana, o que tem a apreciar, outros elementos que vocês acham que são úteis, que ainda estão por ser conhecidos pelo mercado brasileiro. Podemos começar com a Virgília, sim. Podemos começar com a Virgília. Bom, Um jeito a meu ver, de considerações finais, né? Sim. Sim, a meu ver, acho que a literatura e a escrita funcionam no momento em que o leitor sente-se tocado de alguma forma ou pode aprender de alguma forma com o texto. Então, eu acho que a literatura moçambicana tem muito que oferecer nesse sentido. Pode transformar e dar um aprendizado ao leitor. E daí eu deixaria uma recomendação para explorarem um pouco mais a nossa literatura. Lica, o que Moçambique e África no geral tem a dar ao mercado brasileiro, aos leitores brasileiros? É uma escrita que tem muita autenticidade. É o que eu diria. É uma escrita forte, com muita autenticidade. Nós estamos lá dentro da literatura. Se nos quiserem conhecer como moçambicanos, como é que nós pensamos, como é que nós vivemos, temos ali coisas para mostrar. Temos uma poesia muito bonita também, que pode ser exibida em qualquer lado. Então, que nos leiam, e isso dá-nos um estímulo para continuarmos, porque não é fácil, mas eu também não quero entrar por aí, que eu não sou uma pessoa de choramingar. A pessoa tem que fazer as coisas e tem que tentar apresentar. É isso. Então, obrigado. Ok. Obrigado, Virgília. Obrigado, Lica Sebastião. Esperávamos que o Adelino entrasse, mas está com dificuldade de entrar neste momento. Então, esta foi a nossa mesa dedicada a Moçambique, cujo tema foi literatura, artes, referência, origem e história, a cultura que nos une. A gente estivemos a conversar com a escritora Lica Sebastião, a escritora Virgília Ferrão, o Adelino Timóteo, e não conseguimos ter nesta mesa o escritor Kalani da Silva. Então, espero que os leitores brasileiros tenham gostado desta conversa e devolvo a palavra à nossa amiga Helena, em nome do Flipossos, para dizer alguma coisa.
Dani, na verdade, eu queria só puxar mais um assunto, assim, né? Eu quero que vocês deixem indicações para o público brasileiro. O que eles, alguma coisa que vocês estejam lendo, o que vocês indicam para o público aqui? Na área de cultura ou livros no geral? Livros. Na área de cultura, livros ao geral, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. E as pessoas, elas, quando falta cultura, qualquer tragédia vira um espetáculo, certo? Então, eu acredito que quanto mais cultura, mais a gente consegue sair dessas prisões, assim, de tudo que a gente está passando. Então, assim, indiquem alguma coisa para nós, assim, o que vocês deixariam de recado para nós? Acho que podemos começar com Lica. Pode ir, Lica, por favor. Livro. Um livro, uma música, uma arte, alguma coisa. Uma pintura. Uma pintura. Eu talvez sugira mais na área da pintura, porque a nossa pintura é uma pintura muito viva. Mas exatamente o que não me ocorre. Acho ao nível da pintura é que eu havia de sugerir alguma coisa. É verdade, Lica, a gente está precisando de coisas mais vivas. Sim. E você, Virgília, o que você deixa para nós aí? Pergunta um pouco peculiar. Não sei, se calhar eu tenho descoberto nesta altura vários bons livros de escritores africanos. Se calhar ia sugerir para os leitores, se tiverem algum interesse em explorar. Sei que lançou recentemente, para quem gosta de romances policiais, lançou, acho que foi ontem, uma escritora chamada Angela Macoa, e ela escreve muito bem, entretém bastante, então eu ia sugerir o livro dela. Eu também vou à procura do livro. Você sabe se tem no Brasil já, Virgília? Não sei dizer. Vamos pesquisar, então. Vamos ver se a gente não traz ela também ano que vem aqui, em 2021, para Poços de Caldas. Quem sabe, sim. E você, Dani, nosso grande amigo, o que você indica para a gente aqui? Assistir, ler, ouvir durante essa pandemia aí, tanta gente de quarentena ainda. Paulina Chiziane, acho que foi publicada ali o ano passado, que é O Canto dos Escravos, e acho que no Brasil saiu com a edição Canto dos Escravizados pela editora Nandiala. E este livro tem uma coisa interessante, porque faz esta comparação do período em que os escravos eram, digamos, transportados nos barcos negreiros para a América, para o Brasil em particular, e neste período também, neste período de quarentena, de confinamento, nós ficamos como esses eternos escravos por muito tempo, sem ter essa luz, esse espaço de que tudo vai acabar, o que está fora vai passar. Então, eu acho que esse texto vai ser muito importante ouvir essa mensagem, que é uma mensagem de esperança que está dentro desse livro. Eu acho que vai ser muito útil para as pessoas que estejam em confinamento, em pandemia, nesse período, este livro de Paulina Chiziane. Que lindo, muito bom, Dani, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ficar dentro dessa caverna, mas é muito bom receber a luz do conhecimento, a luz da cultura, tudo que a gente precisa, e é isso que vocês trouxeram para nós hoje. Uma linda conversa, muito obrigada. Eu peço mil desculpas pelos problemas técnicos, né? E pelo Kalani também, infelizmente ele não pôde estar com a gente hoje, o Adelino também não conseguiu voltar, mas eu agradeço imensamente, aguardo vocês aqui no Brasil em 2021, foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Virgília, Lica, Dani, Adelino, um grande abraço nosso aqui do Brasil, aquele bem caloroso.
com cheiro de pão de queijo aqui de Minas. Obrigada. Aguardo vocês. Até a próxima. E você aí de casa, daqui 1 horinha mais ou menos, nós teremos Marta Medeiros. Espero vocês lá.